31 de março de 1998. Há exatos 20 anos era inaugurada a Rádio Educadora 107,5, a terceira FM da Bahia. Durante essas 2 últimas décadas, muita coisa aconteceu. O Brasil reconquistou a democracia, a seleção conquistou o Tetra. E a equipe da Educadora FM tirou esses 20 anos de letra. Letra, música e muita informação. Informe Educadora. Nenhuma outra FM de Salvador produziu ou conseguiu manter por tanto tempo informativos consistentes como os que existem até hoje sobre economia, turismo, ecologia, cultura, esporte, literatura e fatos do dia a dia. A Educadora ainda é a única rádio da Bahia que não tem compromissos comerciais. Por isso, toca mais músicas. Uma média de 400 por dia. É a rádio que abre mais espaço para os diversos gêneros musicais. O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. I'll tell you, there's more than a dream in Rio. Vamos fugir. Nossa praia que não tem mais fim. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. Marina, morena, Marina. Você não, assim você acaba me conquistando. É a FM que mais valoriza o artista local sem apelar para o mau gosto. No meu interior, no meu litoral, o sol brilhou, o amor fez carnaval. Ô chuva, vem me dizer se posso ir lá em cima pra levar você. Enana, 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 borocô. Enana, enana, enana. Quando entra na mata, mata se agita. Alacorô, oxotocan, xoxô. Segundo dados do Ibope, a Educadora FM é a líder de audiência entre as pessoas das classes A, B, com mais de 40 anos e líder geral entre os ouvintes que têm curso superior completo. No quesito fidelidade de público, oscila entre o 2º e 3º lugares. Isso significa que a maioria dos seus ouvintes só ouve a Educadora. Embora a rádio não tenha uma programação popularesca ditada pelos modismos das gravadoras, os relatórios do Ibope indicam um crescimento constante na média geral de audiência. A Educadora FM saiu do 11º lugar em dezembro de 95 para o 6º em abril de 97. Desde então, a audiência tem oscilado entre o 6º e 8º lugares entre as 14 FMs que existem em Salvador. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, ITEB. Para contar um pouco da história da Educadora FM, vamos voltar ao passado bem mais que 20 anos. Vamos até 1961, quando a educação via rádio foi introduzida na Bahia através de convênio realizado entre a Secretaria da Educação e Cultura, o MEB, Movimento de Educação de Base, e a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nessa casa, no bairro de Nazaré, foram produzidos programas educativos veiculados na época por emissoras comerciais do Estado. A pedagoga Ruth Vieira comandou a produção dos primeiros programas e conta que já naquele começo dos anos 60 houve a tentativa de criar uma rádio própria. Era a Rádio 2 de Julho,
E então foi feito o projeto inicial, foi mandado para o Prontel naquela época. E demorou um pouco e terminou não indo adiante. Os programas do chamado Curso de Madureza passaram depois a ser produzidos pelo CERT, Serviço de Educação em Rádio e Televisão, que surgiu em 65. E mais tarde, já com o nome de curso supletivo, pelo IRDEB, Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, criado como fundação vinculada à Secretaria de Educação e Cultura do Estado no dia 4 de dezembro de 1969. De novo, Ruth Vieira foi escolhida para ser a primeira diretora executiva. O IRDEB funcionava no subsolo da Biblioteca Central, nos Barris. Nós tínhamos um estúdio de gravação, que foi feito, na época, o melhor possível, né? Tínhamos um técnico que trabalhava ali, os auxiliares, e tínhamos uma equipe de professores muito boa. Muita gente conseguiu dar continuidade aos estudos graças aos cursos de preparação produzidos pelo IRDEB. Nós tínhamos um índice de aprovação bom, os alunos eram examinados por professores dos estados com fiscalização federal, tudo assim na mais alta qualidade. Os programas eram realmente muito bons. Num trecho da enciclopédia Kombi sobre a natureza, lê-se o seguinte: as constantes obras, a utilização de terrenos novos para culturas, o traçado das estradas, as redes de esgotos, etc., acarretam transformações no ambiente natural em todo o mundo. Marinalva Santana, que até hoje trabalha na rádio, e Marisa Rangel faziam parte da equipe de locutores. Nós gravávamos os programas, tinham os realizadores dos programas e nós éramos 4. 2 vozes masculinas e 2 vozes femininas. Marinalva Santana, eu, Lorival Oliveira, Pedro Ferreira e o sonoplasta Hélio Lima. Em média, gravávamos 3 programas por dia. Programa maravilhoso, um programa mesmo educativo. Recebíamos os scripts, fazíamos a leitura branca, como se chama, depois fazíamos um ensaio, não tínhamos diretor de programa naquela época. Para esclarecer melhor, ela punha diálogos. E no fim saía tudo direitinho. Não fique triste. Os dias passam depressa e quando menos você esperar, estarei de volta. Se Deus quiser. Sentirei muitas saudades, mas esperarei feliz, porque sei que você voltará. É bonito se viver em amizade. É bom saber se relacionar. O relacionamento entre os seres sempre existiu, desde a formação do mundo. Hoje, entretanto, ele atua de forma mais consciente. O IRDEB também produzia um programa do professor Cid Teixeira sobre fatos, personagens e monumentos da história da Bahia. Na realidade, o primeiro forte que você vai encontrar é o Forte de Santo Antônio, que normalmente as pessoas conhecem como o Farol da Barra. Mas você fica atento que o forte chegou primeiro do que o farol. A vontade de criar uma rádio do próprio Instituto voltou em 1973. A grande aspiração era exatamente você ser dono da própria voz. Noélia Pessoa, a segunda diretora do IRDEB, coordenou a equipe que elaborou o plano diretor para a criação da rádio. O plano ficou pronto em 74. Uma boa parte encampava o sonho, não é? Outros achavam que era delírio, né? Que era uma coisa visionária, que a radiodifusão não ia jamais merecer, não é? Esse tipo de investimento. O sonho só se realizaria na administração de uma outra mulher, Aristocléia Macedo dos Santos. Antes, em 77, ela conseguiu uma sede nova para o IRDEB, no Alto do Sobradinho, Federação, onde o Instituto está até hoje. Foi uma mudança radical, né? Todos ficaram muito felizes porque, na realidade, sair de um subsolo, numa casa emprestada para a nossa própria casa, a nossa sede, foi assim maravilhoso para todos nós. Os programas passaram a ser gravados em 2 estúdios, onde hoje funciona a Astec, Assessoria Técnica do IRDEB, mas continuaram a ser retransmitidos por outras rádios. Ainda em 77,
teve início uma cooperação técnica entre os governos do Brasil e do Canadá. Uma equipe de 5 pessoas trouxe equipamentos e know-how para o IRDEB, único instituto do país escolhido para a execução do projeto. A Bahia foi escolhida porque sempre foi o estado que teve o melhor desempenho na área de teleeducação em todo o país. Os canadenses eram profissionais na área de comunicação e vieram para o Brasil em decorrência do acordo com o governo canadense e brasileiro para treinar a equipe do IRDEB na produção de uma nova tecnologia, que era a radiovisão. Os funcionários do IRDEB, depois de treinados, foram para países da África portuguesa, os países de língua portuguesa, repassar essa tecnologia. Eu fiz parte do grupo que implantou o sistema de educação à distância em Moçambique, né? E nós dávamos aulas e deixamos implantado o sistema todo de ensino à distância de lá. Foi uma experiência, assim, que como produto, eu acho que a coisa mais interessante que nós trouxemos foi que nós trouxemos a despedida do grupo em forma de script, o que significa para a gente que eles realmente assimilaram, né, o que a gente foi fazer lá. No início do ano seguinte, 78, já com a concessão garantida, o IRDEB colocou a Educadora FM no ar em caráter experimental. Nós pegamos um transmissorzinho de 50 watts e tomamos emprestado e colocamos com esse misturador. Então o rapaz alterava e já estava a hora certa gravada na fita, no gravador e os módulos de gravações. Era artesanal praticamente, né? O estúdio ficava no auditório do IRDEB. A locução ainda não era ao vivo. Uma voz gravada anunciava os nomes das músicas, intérpretes, compositores e o prefixo da rádio. A voz era de Marisa Rangel. ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia, 107,5 FM estéreo. Durante 3 meses, eu ia quase todos os dias, excetuando-se os sábados e os domingos, e gravava assim. Eu dava a hora certa e as orquestras, porque era assim, o programa musical era assim, uma orquestra brasileira, logo após um cantor popular brasileiro e depois uma orquestra internacional. A rádio começava às 8 da manhã e encerrava os trabalhos às 8 da noite. No dia da inauguração, a educadora foi abençoada pelo arcebispo primaz do Brasil, na época, cardeal Dom Avelar Brandão Vilela. Bendito sejais, Deus nosso Pai, por esta casa que concedeis para a irradiação de tantos bens culturais em nossa terra. Que a vossa bênção permaneça sobre ela e que o vosso Espírito Santo penetre os corações e as vidas de quantos aqui trabalham. O então governador Roberto Santos decidiu fazer uma homenagem ao regime militar e inaugurou a Educadora FM no dia 31 de março de 78, aniversário de 14 anos do golpe. Fiz questão de que na data de 31 de março, quando comemorássemos, como estamos neste momento comemorando, o aniversário da Revolução, o evento com que o governo do Estado mostraria o seu empenho no brilho dessas comemorações, fosse, na área da educação, a inauguração desta rádio. Marcada por uma data que pouca gente faz questão de lembrar, a educadora, no entanto, conquistou rapidamente a simpatia dos baianos. Hoje o sol me inspirou a ter você comigo. Senti na pele a emoção do teu cantar. Amor.
Depois da inauguração oficial, a rádio passou a ficar mais tempo no ar, das 6 da manhã à meia-noite. Desde aquela época, a programação já privilegiava a música brasileira. É que abri que eu dou um doce, é que abri que eu quero ver, é que abri meu bem que eu trouxe um chinelo pra você. Mesmo com toda a lama, com toda a cama, com toda a brama, com toda a fama, que a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando. Os programas educativos e culturais continuaram a ser produzidos pelo IRDEB. Antônio Carlos Nunes chegou à rádio em 78 para assumir a função de realizador e, mais tarde, de locutor. Tinha a parte pedagógica que preparava as aulas, né? Os produtores que faziam o roteiro do programa e nós fazíamos a realização final. Muitos programas eram narrados sob forma de contos. O papel de locutor se confundia com o de ator. Se tinha uma criança, geralmente... Mamãe, eu posso ir no cinema hoje sozinha? Aí a avó dizia assim... Não, meu filho, você não vai não, minha filhinha, é muito... Eu não vou deixar, não. Isso acontecia todos os dias, nós gravávamos em 2 estúdios com 2 equipes, nós representávamos, fazíamos os personagens criados pelas produtoras e era uma coisa muito gostosa de ser feita. Olá, amiguinho. Com você, mais um programa da série entrou por uma porta e saiu pela outra. O compositor e autor roteirista Tom Tavares começou a trabalhar na Educadora em 79. Dirigiu durante 10 anos uma série chamada Instrumentistas Brasileiros. A ideia do IRDEB era exatamente fazer com que se privilegiasse, através da sua emissora, a música brasileira. E no lado da música instrumental eu acabei recebendo esse quinhão. Para mim foi um quinhão muito bom. Tom relembra alguns bons nomes revelados pela Educadora. Grupo Garagem, Grupo Tríade, Moisés Gabriele, que era da cozinha baiana, o Roney Scott, Ivan Wall, Ivan Bastos. Nossa Senhora, tem muita gente. André Adalto, que participava também, Zeca Freitas, Fred Dantas. A Rádio Educadora não representa só para mim, né? Mas para o povo da Bahia representa uma espécie de um oásis, onde o compromisso principal é com a música. E com a música atemporal, não importa de que fase. Ela não é uma rádio nem saudosista e nem à procura de fatos atuais, mas uma rádio que está sempre veiculando músicas boas. Assim como o maestro Fred Dantas, músicos e cantores que não tocam em outras rádios continuam recebendo apoio e sendo revelados pela Educadora. Desde quando me descobriram no mercado fonográfico com o disco Batam Palmas, a Educadora foi a primeira rádio a exibir as minhas músicas, a prestigiar o meu trabalho. Então eu tenho muito carinho por ela, porque é ela que me projetou a nível nacional. É uma rádio que aceita o artista local, isso é uma coisa maravilhosa. Para mim tem sido muitíssimo importante o apoio dela. A Educadora sempre foi uma coisa assim, tipo, onde você não via nas outras rádios, você podia sintonizar na Educadora que estava rolando. Quer dizer, para mim no começo foi super legal, quer dizer, sempre contei com apoio. Mandei meu trabalho para as rádios comerciais e por força das normas de mercado, infelizmente, nas rádios comerciais eu não tive nenhuma possibilidade de execução do meu disco. O que não aconteceu com a Educadora. E a linguagem que ela passa para todos os baianos é uma linguagem assim sobre tropicalismo, sobre vanguarda, sobre a nobreza que existe no outro lado da Bahia. É um prazer muito grande para nós, baianos, termos uma rádio como essa funcionando na cidade. As coisas que, na verdade, nas outras rádios tem uns critérios de tocar por causa disso e daquilo, aqui é tocar justamente para satisfazer o gosto do público. Na prática, as rádios comerciais, quando eu digo que obedecem ao planejamento das gravadoras, as gravadoras compram os espaços e praticamente é impossível você adentrar nesses espaços. Os espaços são comprados, reservados e automaticamente para você disputar um espaço desse você tem que envolver a parte financeira. Caso contrário, você não tem acesso. Jabuticaba em Canto Verde, sumo, terra molhada num dezembro escuro. Jabuticaba eu não teria futuro se te tratasse sem afinco, sem aprumo.
Nomes já consagrados reconhecem o papel da educadora não só como incentivadora de novos talentos, mas também como opção de bom gosto. A educadora, fazendo parte de um sistema de emissoras culturais educativas no Brasil, tem, portanto, um papel até, eu diria, diferenciado em relação à rádio comum, porque faz um trabalho ligado a essa ideia de difusão cultural. Eu curto muito, às vezes assim, outro dia eu estava no carro e ouvi Carmen Miranda cantando um samba, assim, eu nunca ia, onde é que você vai ouvir Carmen Miranda, né? Então, assim, a pesquisa que a rádio faz, das músicas, é muito interessante o trabalho da Rádio Educadora. Eu ouço a Rádio Educadora e que bom que ela existe. O acervo musical da Educadora é um dos mais completos e o mais variado da Bahia, apesar de ter sofrido perdas irreparáveis em algumas das administrações anteriores da rádio. O arquivo da rádio, por 2 ocasiões, teve material extraviado, perdido, né? Fitas, material impresso também, os scripts dos programas, fitas de programas, de série de programas, foi perdido em 84 e 87. No núcleo de arquivo e tráfego, existem gravações com pessoas que iniciaram a carreira junto com a rádio, ao lado de outras com gente que já era bastante conhecida e admirada, bem antes da Educadora FM existir. Há também programas sobre literatura, folclore, história e ainda alguns de educação. De um tempo não tão distante, mas já próximo da época em que os ouvintes perderam completamente o interesse pelas aulas no rádio. Em novembro de 1981, o IRDEB inaugurou uma nova rádio, a Educadora Ondas Curtas, em 2 frequências, 9.540 kHz na faixa de 31 metros e 6.020 kHz em 49 metros. Uma rádio voltada para os ouvintes do interior da Bahia e de outros estados e países. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. A partir de 87 até 1990, tanto a rádio em ondas curtas quanto a FM mantiveram uma programação de qualidade graças ao empenho de seus profissionais. Já os equipamentos ficaram ultrapassados e as 2 rádios estiveram até ameaçadas de sair do ar por falta de peças mínimas. A emissora enfrentou uma série de dificuldades a ponto de os colegas terem que se unirem para fazer uma espécie de vaquinha e comprar até agulha. A manutenção péssima, sem peça de reposição, né, sem um componente para repor, e também a destruição disso tudo com a falta de cuidado. Desde 91, o governo da Bahia passou a investir no reequipamento do IRDEB, o que ajudou a aprimorar a qualidade das produções. A Rádio Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. Encontro com o Chorinho, por exemplo, foi o único programa de uma rádio brasileira a receber em 93 o prêmio Shanghai International, concedido pela Radio Music Festival de Xangai, na China. A Educadora é a única FM de Salvador que dedica atenção especial ao ouvinte. A dona de casa, Elizabeth da Silva, costuma telefonar para pedir músicas ao pessoal da programação. Quando passa uma música bonita, aí eu pergunto, ligava e perguntava se podia pedir. Aí diziam, pode pedir. Aí eu disse, então eu quero ouvir música tal. Eu ouço as músicas que... Quase todas, porque todas são bonitas, né? Então, quando é uma música assim, mais antiga, eu gosto de ouvir. Assim, às tardes, eu fico deitada aqui na sala, no sofá, ouvindo a Educadora. Quando está em sua casa, no bairro de Cajazeiras, a secretária aposentada Ivone Gato normalmente mantém o rádio ligado na Educadora. Eu estava ouvindo outras emissoras e um dia sintonizei e ouvi a propaganda de que ia inaugurar a Educadora FM, aí eu comecei a ouvir. De domingo eu não perco. É à tarde e depois das 18 horas. Tem músicas lindas, eu me prendo muito.
Desde que começou a ouvir a educadora, Ivone passou a se interessar também por música clássica, jazz, blues e outros gêneros que antes mal conhecia. Através da educadora, óperas. Eu comecei quando inaugurou, aí eu ligava e tinha uma ópera, aí eu ouvia as músicas. Eu prefiro então esse tipo de música que a educadora tem. A partir de 91, a Educadora FM entrou numa fase de reforma técnica. Ao longo dos últimos anos, um transmissor mais potente de 35 kW foi comprado para substituir o antigo de apenas 5. Os estúdios de emissão e gravação ganharam equipamentos modernos, mas os investimentos não param. Em breve, essa mesa de 24 canais com comando digital vai ser instalada num dos estúdios de gravação. Antigamente, você para ter uma mesa dessa, você ocupava o dobro dessa distância, o dobro do espaço, e você não tinha a facilidade de acesso que você tem numa mesa dessa hoje, atual. Nós temos um núcleo de sonoplastia que seguramente aqui em Salvador é um dos melhores. Há muito tempo que já estamos usando os MDs, equipamentos que poucas emissoras no Norte e Nordeste estão fazendo uso. A informatização dos setores de produção, jornalismo e programação deu condições de elaborar uma programação mais informativa e mais criteriosa na parte musical. O que a gente fez aqui com esse sistema foi agilizar mais esse processo, né? Porque antes, às vezes a gente sabia a música, sabia o número do disco, o código da faixa, mas tinha que bater isso tudo de novo, né? Hoje, vamos dizer que a gente passa a fazer 6 horas de programação, a gente gasta 2 horas de fazer. E antes a gente gastava 5 horas para fazer 6 horas. Paralelo ao desenvolvimento técnico, a educadora tem conquistado mais prestígio e credibilidade. Em novembro de 96, 3 programas da rádio, Encontro com Chorinho, Brasil Caboclo e Memória do Rádio, passaram a integrar a grade de programação do SINRED, Sistema Nacional de Rádios Educativas, transmitida via satélite pela Rádio MEC, do Rio de Janeiro. A educadora é também a única FM da Bahia que tem 2 programas de música erudita. Um semanal, Música dos Mestres, e outro diário. Educadora, um toque de mestre. Através da educadora, né, nós estamos fazendo realmente rádio, como Roquete Pinto pensou. Né? Nós estamos levando cultura, nós estamos preocupadas com a questão da cidadania, né, dos nossos ouvintes. Nós levamos lazer, entretenimento, mas com muita qualidade. Ao completar os 20 anos da Rádio Educadora, eu acho que a coisa mais interessante dela é que ela está numa permanente atualização tecnológica. Já este mês, quer dizer, quando faz 20 anos, ela está já na internet. Quer dizer, o pessoal do mundo inteiro que tenha computador pode ouvi-la. Isso é muito interessante. E ainda este ano, o sinal dela vai estar via satélite para todo o estado, que é muito interessante. Mas eu acho que a coisa que mais deve ser destacada na longa existência educadora, e agora também na atualidade, é basicamente a abertura que ela tem para todos os estilos de música. E quando eu falo todos, desde que seja de bom gosto, lógico que isso é subjetivo, mas principalmente em abrir caminho, abrir espaço para quem não tem, através de outras rádios comerciais, porque o esquema é muito pesado, o esquema é muito comercial. Aqui nos orgulhamos exatamente de não ter isso. Completar 20 anos até que é fácil. Muitas rádios já atingiram ou até superaram essa marca no Brasil. Difícil para as outras FMs baianas, mesmo que daqui a mais 20 anos vai ser exibir uma trajetória pelo menos parecida com a da Rádio Educadora. A fórmula do sucesso fácil, muitas vezes grotesco, imposto pelos esquemas comerciais, parece ser a opção da maioria. O que já está aprovado nem sempre dá o retorno esperado a quem só visa audiência, lucro e esquece o principal, o ouvinte. Nada contra a música boa, do verso fácil, simplório mesmo. Mas e a boa música? Se a educadora toca 400 por dia, por que muitas rádios não conseguem tocar 10?
até por respeito ao ouvinte que aprecia outros gêneros musicais, é que a educadora se sente no dever de manter uma programação seletiva, não elitista, como julgam alguns. Uma programação na medida do seu bom gosto. Parabéns a você, ouvinte da educadora.